Oi, eu sou o Carlos Marcelo e hoje nós vamos falar de por que Donald Trump insiste tanto em tomar a Groenlândia. Que ele já falava nisso no começo do primeiro ano do segundo mandato, mas nos últimos dias, agora em janeiro de 2026, ele voltou com muita força a falar nisso. E ele tem insistentemente enchido a mídia, as redes sociais, com postagens que são basicamente com efeito de meme. A ideia é só gerar burburinho, como aqui com não só a Groenlândia, mas também o Canadá e a Venezuela anexadas pelos Estados Unidos. Sendo que a Venezuela, tudo bem, é uma ditadura que era governada por uma narco-guerrilha. Agora, o Canadá e a Groenlândia são dois países que são sérios. Aliás, o Canadá é um país independente que, apesar dos seus problemas, é democrático, e a Groenlândia é parte do Reino da Dinamarca, outro país que também não tem problema com democracia. E, no entanto, agora ele tem insistido muito na ideia de que tudo deve ser anexado pelos Estados Unidos. E vários analistas de geopolítica vêm falando da questão da interceptação de mísseis, que supostamente a Dinamarca ela precisaria ser dominada pelos Estados Unidos, porque a Rússia tem bases no norte do país que podem lançar mísseis de longa distância que alcançam a costa leste americana, como aqui nessa barra lilás aqui abaixo, sendo que daí então bases na Groenlândia conseguem interceptar esses mísseis através das defesas antiaéreas. Agora, a primeira objeção é que, em primeiro lugar, a Dinamarca já tem um acordo com os Estados Unidos para que eles possam ter bases na Dinamarca, na Groenlândia, sem precisar fazer uma intervenção ocupando o país, tomando a Groenlândia da Dinamarca. Agora, além disso, uma outra objeção é que a Groenlândia está longe de ser um espaço que cobre totalmente o espaço americano em relação às bases russas. Como, por exemplo, a linha lilás mais acima, ela consegue passar, por exemplo, ao norte da Dinamarca e atingir a costa oeste americana, por exemplo. Já essa outra trajetória aqui mostra que é possível atingir a costa leste passando mais ao sul, lançando de uma base ali mais ao sul da Rússia. Ela passa pela Suécia e Noruega, depois passa ao sul da Islândia e da Groenlândia e atinge a costa leste, sem precisar passar pela Groenlândia e sem ser interceptada. Sem contar que a Rússia pode lançar através de bases na costa do Oceano Pacífico. Não só a Rússia, mas a China e a Coreia do Norte podem atingir vários locais dos Estados Unidos, passando bem longe da Groenlândia. Então, esse argumento de defesa antiaérea não se sustenta, já que, como se nota aqui, nas Estrelas Vermelhas, existem várias bases mais ali para cima da imagem, mais para perto do Oceano Pacífico, ali perto do Mar de Bering, que podem lançar mísseis de longo alcance e que passam longe da Groenlândia. Já um outro argumento é o de que, como as calotas polares estão derretendo, então é muito estratégico que se controle as rotas marítimas comerciais e também de navios militares pelo Mar do Norte. E já existe toda uma doutrina que ensina que existe o chamado Duke Gap, que seria composto aí do G da Groenlândia, o I da Islândia e o UK do Reino Unido, que o gap do Duke, ele serve como passagem entre o Oceano Atlântico e todo o oceano ali do Ártico. Agora, mais uma vez, a Dinamarca já tem um acordo com os Estados Unidos em que eles podem colocar bases militares na Groenlândia se eles quiserem. Sem contar que os americanos também têm bases no Reino Unido e na Islândia também. Fora que a marinha russa está muito debilitada por décadas de poucos investimentos na manutenção dos navios herdados pela União Soviética,
e também falta de construção de novos navios. Sem contar que os drones marítimos ucranianos já conseguiram destruir praticamente metade da frota do Mar Negro da Rússia, com os drones marítimos e também com os mísseis Neptune. E a China, por sua vez, está muito mais preocupada com Taiwan, que aparece aqui no canto superior direito da imagem, e também em dominar o mar que pertence principalmente às Filipinas, mas também à Malásia, Indonésia e Brunei. O mar aqui, chamado Mar do Sul da China, apesar do nome, o direito marítimo internacional reconhece que a China domina de direito só parte dela. Por direito, vários desses outros países também têm direito a uma parte desse mar territorial. E a China, nessa insistência, permanece mandando sua guarda costeira para dominar a região. E também tem uma política de construir ilhas artificiais nessa área. Então, ela está muito mais preocupada com essa região aqui mais ao sul do que com o Polo Norte. Então, Rússia e China não são um verdadeiro perigo para a Groenlândia, como argumenta Donald Trump, que acabou de dizer exatamente isso, que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por causa do risco da Rússia e da China tomarem a Groenlândia, sendo que, como eu acabei de mostrar, a Rússia não tem capacidade e a China está mais interessada no Mar do Sul da China. Mas então, por que o Trump insiste nessa política se ela tem tão poucos prós para os Estados Unidos e, por outro lado, tem tantos contras, que são a perda dos aliados e a dissolução da OTAN, que sim, os países da Europa precisam investir mais do seu PIB em defesa, mas a OTAN não é um mero peso para os Estados Unidos. É do interesse dos Estados Unidos ter uma OTAN, ser o líder de um grupo como esse. Então, com essa possível dissolução da OTAN, no caso hipotético de os Estados Unidos invadirem um colega da OTAN, por que o Trump insiste nessa política que tem prós muito questionáveis, como interceptação de mísseis, é questionável, não se sustenta. A navegação comercial também, e marítima, e mesmo aí o pessoal começa a inventar outros motivos como terras raras, que virou agora o chavão da moda. Todo mundo que quer explicar alguma coisa na geopolítica agora fala que é porque tal lugar tem terras raras, para parecer o inteligente. Sendo que as terras raras têm em vários lugares. A raridade delas é de elas terem muito pouca concentração em uma determinada mina. Mas existem várias minas em vários países. Então, Ucrânia, Brasil, China, mesmo dentro dos Estados Unidos tem terras raras. Qualquer país provavelmente vai ter algum grau de terras raras. Então, isso aí também não se sustenta. Então, qual que seria então o motivo para o Trump querer falar tanto em Groenlândia? Afinal, com os protestos no Irã, não seria muito mais inteligente ele focar a sua atenção às suas forças armadas para dar um fim ao regime dos ayatolás, um regime que externamente só causa dor de cabeça para os outros, apoiando o Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, já apoiou o ditador da Síria, o Assad, e internamente já ficou claro que eles também não têm o menor apoio. O apoio que eles têm é interno por parte da Guarda Revolucionária Iraniana, que tem muitos interesses econômicos, além dos ideológicos. Agora, como essa foto mostra, muitos manifestantes atualmente vêm usando essa bandeira clássica do leão com a espada para simbolizar a volta do Shah que eles querem. Então, por que parece que o Trump está muito mais interessado numa ilha que só tem gelo, que do ponto de vista estratégico até pode ter ali alguma possível fonte de interesse por conta da interceptação de mísseis e de ter portos marítimos navais que sirvam para o Duke Gap. Agora, dentro da Groenlândia tem pouquíssima coisa. Existe uma especulação de que possa ter terras raras e com o degelo possa haver mais terras agricultáveis, mas isso tudo é muito especulativo, muito raso, muito hipotético para justificar essa sanha toda comparada com o interesse de acabar com o regime que só causa distúrbios geopolíticos e que já se mostra internamente frágil.
Então, será que esse comportamento do Trump é genuíno? É possível especular que, na verdade, seja apenas uma distração, que Trump, sendo um showman, que já liderou aí o Aprendiz, na versão americana, ele, na verdade, ele quer chamar a atenção para desviar os olhos do caso do ICE, do qual muitos americanos têm falado desde o dia 7 de janeiro, que causou um escândalo em cima dessa agência que o Trump promove tanto por causa da imigração. Agora, com a atenção voltada para a Groenlândia, as pessoas poderiam então deixar de falar tanto no ICE, criticar essa agência que ele usa para combater a imigração ilegal. Por outro lado, por que que ele já não usa o próprio Irã? Por que que ele não se concentra em invadir o Irã e assim, ou pelo menos bombardear o Irã, para que desvie a atenção do caso do ICE? Uma explicação é que, na verdade, ele não quer que a atenção fique muito em cima do Irã, não porque ele não vá fazer nada a respeito, não porque ele tenha traído o povo iraniano ao dizer que se o governo iraniano começasse a ferir os civis, daí haveria resposta. Na verdade, ele está sim fazendo algo. Ele moveu 2 porta-aviões, o Abraham Lincoln, lá do Mar do Sul da China, acabou de atravessar o Estreito de Malaca e ele desligou o GPS que avisa onde é que ele se localiza exatamente. E, na verdade, a última vez que ele foi visto foi perto do litoral da Tailândia, passando a Malásia. E esse não é o único porta-aviões que o Trump mandou. Ele enviou também o porta-aviões George Bush, que estava no Oceano Atlântico, já foi para o Mar Mediterrâneo, de onde ele também pode mandar mísseis que podem atingir o Irã. E por que que o porta-aviões Abraham Lincoln iria do Mar do Sul da China lá para o Irã e haveria de desligar o GPS que informa a sua localização, que da última vez ele foi visto nesse ponto, atravessando o Estreito de Malaca? Por que que o Trump se daria ao trabalho de mandar 2 porta-aviões ao mesmo tempo em que fala tanto na Groenlândia? Será que não pode ser justamente o caso de ele estar desviando a atenção para que então o serviço americano possa fazer o seu trabalho quando ninguém estiver esperando? Ou seja, todo esse jogo de cena é para tirar a atenção do que realmente interessa, mas não porque ele não saiba o que interessa, e sim porque ele quer que as suas forças armadas possam fazer o seu trabalho de maneira mais surpreendente sobre o regime dos ayatolás, sem que eles nem percebam, pensando que o governo americano já esqueceu deles e que esteja apenas pensando na Groenlândia. E quando eles menos esperarem, eles vão ter uma bela de uma surpresa. O que é corroborado por essa notícia de que caças F-15 acabaram de ser mandados para o Oriente Médio, no dia 20 de janeiro. Concluindo, considerando que todos os argumentos que tentam explicar por que que a Groenlândia seria importante para os Estados Unidos são frágeis, e considerando que o Irã é um país que há muitas vantagens de se esse país se tornar um aliado dos Estados Unidos e o regime dos ayatolás deixar de existir, e que também o Trump não mandaria um porta-aviões se deslocar do Mar do Sul da China, passar pelo Estreito de Malaca e depois desligar o seu GPS a troco de nada, é muito mais provável que tudo isso em cima da Groenlândia é apenas um jogo de cena, que o Trump já tem muito talento em fazer. E se você discorda, comente aqui abaixo na seção de comentários o que que você acha que está acontecendo então. E se você tiver gostado dessa análise, considere curtir, se inscrever, ativar o sininho de notificações e hypar se possível. Muito obrigado.